Holocausto e na destruição da vida judaica na Europa. Alguns judeus alemães, austríacos e húngaros conseguiram escapar e vieram reerguer suas vidas em Porto Alegre, onde fundaram a Cibra. No Seder de Pessah, como ocorreu na semana passada nesta casa, a principal obrigação é, como disse o nosso rabino Gershon, e na festa do pão ázimo contarás aos teus filhos sobre a saída do Egito. Se a Torá fosse reescrita no final do século XX, teríamos uma nova obrigação, uma nova mitzvah. No dia do Holocausto, contará aos teus filhos o que aconteceu em Auschwitz. Para nos ajudar a cumprir essa mitzvah, nesta semana de Yom HaShoah ve'Gvurah, dia do Holocausto da Bravura, e nos fazer entender por que pessoas comuns, aparentemente equilibradas, cometeram atrocidades e por que os seres humanos são cruéis. Para nos ajudar a entender e nos fazer cumprir a mitzvah de contar aos filhos o que aconteceu em Auschwitz, o nosso convidado hoje é o filósofo, professor Dr. Denis Rosenfeld. O nosso convidado é articulista dos jornais do Estado de São Paulo e o Globo, editor da revista Filosofia Política, é professor de filosofia aqui da nossa Universidade Federal, tem doutorado pela Universidade de Paris I e pós-doutorado pela Escola de Fontenay-Saint-Claude. Ele é consultor de análise política para empresas, para grupos financeiros, associações empresariais e partidos políticos. Ele é autor de mais de uma dezena de livros, entre os quais se cita Hegel, A Moralidade e a Religião, Retratos do Mal, A Democracia Ameaçada, O Estado Fraturado, Reflexões sobre a Autoridade, a Democracia e a Violência. Professor Denis, o microfone é seu. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Belém Brito, em particular o Mário Epstein, por essa conferência, por esse convite. Ele foi muito delicado comigo e eu não correspondi no dia que ele me ligou por telefone. Eu aproveito para pedir minhas desculpas, que eu estava muito ocupado no meio de várias reuniões, e pedir para o Daniel transmitir. Espero que você tenha recebido, né? Eu gostaria, segundo, de agradecer a Cibra, nas figuras do Daniel, do Gershon, do Magilni, que todos aqueles que fazem parte da diretoria, que fazem parte dessa comunidade e que fazem parte da comunidade judaica de Porto Alegre enquanto tal. Quando eu aceitei o convite, eu achei que ia ser uma coisa relativamente fácil no primeiro momento. Aí eu disse, bom, aí ontem eu comecei a preparar o material, fui, como se diz, né, Thomas, um dos meus alfarrábios, e encontrei uma série de coisas, enfim, uma série de escritos meus que eu não publiquei, eu diria até muito bem organizados, mais organizados do que eu tinha pensado, precisamente sobre esse tema. Então eu vou falar para vocês do mal, do Holocausto, e vou colocar uma série de questões relativas ao crime, à punição, à desproporção, e nós veremos isso com mais detalhe. Eu vou, no entanto, começar por uma citação de um livro que se chama The Jewish Bible After the Holocaust, a Rereading. Ele é feito por um filósofo rabino de nome Emil Fackenheim. Provavelmente vocês não ouviram falar dele, é uma pena. Eu te diria que filosoficamente ele é mais importante que a Hannah Arendt, que tem uma longa trajetória e um longo percurso do ponto de vista de recepção na opinião pública. Ele era um rabino, ele viveu o Holocausto, estava lá na Noite dos Cristais, foi preso, conseguiu se libertar algumas poucas semanas depois. Qualquer livro que vocês lerem dele realmente é fantástico. E ele é um homem muito culto, eu diria até mais culto que a Hannah Arendt nesse sentido também. E ele sabe fazer as boas questões.
Em filosofia, uma coisa absolutamente central é o seguinte: qual é a pergunta que você faz? Como é que você indaga? O que você busca com essa pergunta? Isso permite precisamente descortinar outro tipo de problema, outro tipo de indagação, e nos dá a possibilidade de ver a realidade diferentemente. Então ele é um homem assim, muito atravessado pela dúvida, muito atravessado por indagações, um rabino absolutamente aberto do ponto de vista das perguntas que ele faz. E eu confesso para vocês que, ao lê-lo, já li vários livros dele, ele realmente consegue colocar a pergunta relativa à tradição judaica e ao Holocausto de uma forma absolutamente pertinente. Se vocês me perguntarem, bom, qual é o tema dele? O tema dele é um só: pensar depois de Auschwitz. Esse é o tema dele. Como se pensa o impensável. Tem um jurista, Ernst Frankl, que tem um livro sobre o Estado de Direito, Der Staatsrecht. E nesse livro, ele mostra como é que a Alemanha vai se degradando de 1933 a 1938, quando ele, judeu, advogado, tinha participado da Primeira Guerra Mundial, é obrigado a deixar a Alemanha fugindo dos nazistas. E ele escreveu um livro chamado O Estado Dual, e nesse livro ele mostra como houve um período ainda de observância nas leis de 33 a 38. Onde ele é obrigado a fugir. É interessante até, Thomas, do ponto de vista da reconstrução que ele faz do direito. Acho um pouco... a tese dele ainda seria uma série de correções. Teria outras que poderiam ser trazidas junto, Loewenstein e outros, mas o ponto não é esse. O ponto dele é o seguinte: quando ele chega na questão do Holocausto propriamente dito, portanto, 42, 41, 42, e vai para Auschwitz, ele diz assim: sou um louco para pensar esse troço, não dá para pensar isso. É interessante a expressão dele. Eu escrevi sobre onde havia modificações no Estado de Direito, e o caminho para um Estado autoritário, que ele chama, e um caminho para o Estado totalitário. Agora, quando se chega no Holocausto, o que se pode bem dizer com isso? Isso é uma coisa de... sou um insensato, ele diz, vai pensar sobre isso, porque não dá para pensar. Não tem categorias para pensar. Bom, eu me coloco na esteira desses insensatos, desses loucos que tentam um pouco pensar o que é esse tipo, entre aspas, de loucura coletiva. E eu vou começar, então, por essa citação do Fackenheim. Um guarda polonês testemunha no tribunal, no julgamento de Nuremberg, tendo jurado dizer a verdade e nada mais que a verdade. Eis o seu testemunho. Então ele é testemunho. As mulheres levavam seus filhos sempre junto com elas para o crematório. As crianças eram então separadas delas e entravam no crematório e cada um ia para a câmara de gás separadamente. Quando a exterminação dos judeus nas câmaras de gás estava no seu ápice, as ordens foram dadas para que as crianças fossem jogadas diretamente na fornalha do crematório, sem tendo sido gasificadas antes. Smirnov, o promotor soviético, pergunta: como eu devo entender isso? Eles atiravam elas vivas no fogo? Ou eles as matavam antes? O guarda polonês: eles as jogavam vivas. Os seus choros, os seus gritos podiam ser ouvidos em todo o campo. É difícil de dizer quantas crianças foram destruídas dessa maneira. Promotor: por que eles fizeram isso? Resposta do guarda polonês: difícil dizer. Nós não sabemos se eles queriam economizar o gás, ou era porque não havia suficientemente de lugar nas câmaras de gás.
comentário do Fackenheim, ele descreve corretamente o que aconteceu, mas ele erra na sua suposição do que aconteceu. Isso ocorre em Ravensbrück. Aqui eu cito. Em 42, os serviços médicos daquele campo foram requeridos para fazerem abortos em todas as mulheres grávidas. Se a criança acontecia de nascer viva, ela era estrangulada e afogada em baldes, na presença da mãe. E insisto, na presença da mãe. Como as crianças jovens têm resistências maiores ao serem submergidas, a agonia da criança, do bebê, poderia durar 20 ou 30 minutos. Depois ele Agora, comentário do Fackenheim. A economia não requeriria a presença das mulheres, das mães. Economizar gás não era algo que tivesse a ver com as crianças em Auschwitz. O que era unicamente sério era a punição por 2 crimes. Uma criança nascida judia e uma mãe que dá vida a uma criança judia. Isso é novo, diz ele. Essa conjunção de nascimento e crime é algo novo na história. Esse novo deve ser precisamente compreendido. E isso coloca em questão tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã. Bom, então aí ele vai fazer toda ainda vai fazer, eu vou parar por aqui essa citação, que ele vai falar o que significa precisamente esse novo, essa conjunção do crime e do nascimento judeu. Como explicar isso? Vamos passar agora, vou dar um salto histórico, nós vamos de Fackenheim no século XXI para Maimônides no século XII. Maimônides, em seu comentário da Mishnah, escreveu: o exílio é a punição da idolatria, do incesto, do assassinato e da violação das leis do ano sabático. Ora, o holocausto significaria o fim do exílio, na medida em que aos judeus lhes seria dada a oportunidade de voltar à terra dos seus ancestrais, numa nova Jerusalém, embora isso ainda tenha tornado alguns anos, ocorre apenas em 48. A questão concreta é a seguinte: será que nós poderíamos dizer que o holocausto seria uma punição pela idolatria, pelo incesto, pelo assassinato e pela violação das leis do ano sabático, cometidos pelos judeus, principalmente os judeus da diáspora alemã? Seria a assimilação dos judeus alemães o pecado maior cometido por esses indivíduos? Como é que nós vamos colocar o holocausto dentro do esquema conceitual de Maimônides? Se a assimilação dos judeus é um fato histórico, daí não se pode inserir que todos os judeus alemães e europeus fossem praticantes do incesto e fossem assassinos. Não faria o menor sentido isso. No que diz respeito a esses mandamentos, a sua observância foi mantida. Ou seja, não seria uma forma extrema de punição sem o pecado correspondente. Normalmente nós temos crime e castigo. Dostoiévski, por exemplo. Nós temos a transgressão da lei e a punição pela transgressão, que é o julgamento, encarceramento e atos do mesmo tipo. Há uma correspondência, há uma simetria. Agora, não se pode daí dizer que de alguns indivíduos que eventualmente têm cometido o incesto ou o assassinato, nós poderíamos atribuir tudo isso ao povo judeu.
Ocorre que se torna aqui evidente a desproporcionalidade entre os pecados da idolatria e da violação do Shabat em relação às monstruosidades marxistas. Ou seja, não haveria nenhuma proporção entre a existência dos campos de concentração e a violação das leis do Shabat e uma forma de exercício da idolatria que se caracterizaria pelo contentamento com os bens materiais, um hedonismo que abandonaria os mandamentos e a contemplação de Deus. Depois nós vamos voltar a essa questão do hedonismo no final. Segundo a concepção judaica do mal, e nesse sentido eu diria judaica, e ela percorre a tradição cristã também, ela percorre a teologia e a filosofia, o mal se define em relação ao bem, como se ele não tivesse uma existência própria. Ou seja, eu diria que o mal é uma categoria, nessa perspectiva, moral. Desculpe a forma aqui filosófica, não é uma categoria ontológica. Ela não diz respeito ao ser. Ela diz respeito à moralidade, se caracterizando por ser uma falta, uma ausência de bem, que por sua vez se define por si mesmo. O mal se caracterizaria pela privação, pela falta. Logo, nós temos aqui um mal relativo ao bem, e o seu aparecimento resultaria da transgressão e violação do bem. O que, em uma perspectiva histórica, terminaria se afirmando de tal maneira que o mal seria depois suplantado por uma outra forma de bem. Fackenheim se detém nesse problema. E ele questiona, embora ele não termine elaborando bem o conceito de mal, ele se questiona sobre essa visão do mal ao indagar-se precisamente sobre o significado de Auschwitz. Falo de Auschwitz como um exemplo simples. Ravensbrück, Bergen-Belsen e todos os outros campos de concentração. E ele se pergunta como nós podemos entender Auschwitz à luz das tradições filosófica e teológica. Ele se pergunta como nós podemos entender Auschwitz a partir da Torá. O que significaria os judeus indo como rebanhos às câmaras de gás? Mais radicalmente ainda, como pode Deus ter admitido essa forma privativa de mal frente a pessoas inocentes? Como Deus permitiu que a mãe judia, a criança judia, fossem imediatamente cremadas ou mesmo atiradas viva ao fogo? Se nós tivéssemos que seguir Maimônides, está na Epístola do Iêmen, ele diz o seguinte: a redenção dos judeus, a vinda do Messias, seria precedida das piores catástrofes. Não seria essa pior catástrofe anunciadora de algo que será um bem? Exemplo, o Estado de Israel, 3 anos depois do final da guerra, em 48. Em outras palavras, não haveria uma certa predisposição judaica ao comportamento de rebanho que teria se solidificado ao longo do exílio? Não será que a tradição dos macabeus, dos guerreiros, teria sido esquecida durante esses eventos, só tendo sido posteriormente recuperada na criação do Estado de Israel em suas guerras sucessivas? Aqui nós poderíamos também acrescentar, no período da guerra, o levante do gueto de Varsóvia, a resistência a Sobibor, que são o resgate dessa tradição dos macabeus. Uma outra abordagem da questão do mal, aí, adotando uma outra perspectiva, seria considerá-lo sob a forma de uma existência própria. O mal existiria por si mesmo, ele teria existência, independentemente da sua relação moral ao bem. Não haveria aqui uma relação negativa com o bem. O mal teria o seu próprio ser, determinando-se por si mesmo, não se definindo, portanto, pela carência de ser ou de existência. Portanto, se nós tivermos que abandonar a perspectiva moral, o mal é uma forma da ação humana
que se dá seus próprios parâmetros e suas próprias formas de justificação. Logo, nós podemos chamar essa forma de mal, aqui sou eu, não é o Fackenheim, de um mal ontológico ou existencial. Logo, o nazismo não seria uma forma de mal moral, mas uma forma de mal ontológico, cuja radicalidade, essa dificuldade, escapa de nossos parâmetros racionais habituais. E se coloca, por isso mesmo, como um desafio ao pensamento. Como pensar o que foge do campo mesmo do que consideramos como racional? Como se pode pensar como autônoma essa forma de razão? O problema de Auschwitz e do mal é que ele desafia as fronteiras mesmas do pensável. E vejam bem, se nós tivermos que levar isso ainda mais adiante do ponto de vista ontológico, é como se Deus tivesse criado o mundo, permitindo a existência de um tipo de mal que não poderia ser relativizado, que não caberia uma perspectiva propriamente moral. Ou seja, essa forma de mal ontológico questiona a própria Torá nesse sentido, porque questiona a criação do mundo. Ou seja, haveria algo no mundo que se oporia diretamente à realização de um plano messiânico, que poderia levar a criação divina à sua perfeição escatológica. Portanto, há uma forma de mal que foge da cadeia do ser e foge da cadeia do bem. Logo, como ler a Bíblia hebraica, ou a Bíblia cristã, a partir de Auschwitz? O livre-arbítrio, nós sabemos, é uma faculdade dada por Deus aos homens, com o intuito de que esses cumpram voluntariamente os preceitos divinos. Logo, junto com o livre-arbítrio, nós temos os mandamentos religiosos, que são os balizadores da ação humana. Logo, o ato de escolha não é um ato de opção indiscriminada, mas orientado segundo os valores da verdade revelada, ou de origem revelada. O livre-arbítrio não se confundiria com o arbítrio de uma forma de ação que não teria nenhuma baliza. A razão se pauta pelas noções de bem e de ser, segundo suas formas específicas de existência. A transgressão é a negação, embutida precisamente nesse processo. O mal, portanto, enquanto transgressão e não respeito aos mandamentos, faz parte do decreto divino de criação do mundo, fazendo com que apenas o homem livre, que opte pelo bem, é verdadeiramente digno de Deus. Mesmo um ato mau parte do reconhecimento preliminar do bem. Livre-arbítrio, bem e mal, constitui a tríade que comanda um modo mesmo de formação do homem. Só vou tirar o casaco. A situação se apresenta de uma forma completamente distinta se o livre-arbítrio vinha a ser considerado como um arbítrio para o mal, sem nenhuma referência, nem a um bem admitido previamente como verdadeiro. Logo, nós temos aqui uma forma de mal que não parte do reconhecimento prévio do bem. Tem o seu próprio parâmetro, seus critérios de escolha e sua forma de existência. Note-se que não estamos mais trabalhando com o conceito de mal enquanto privação contido no conceito mesmo da criação, do mundo e de Deus. Mas o conceito de mal que se volta contra o próprio conceito de criação. Portanto, o rompimento aqui teológico é completo, postulando posteriormente a sua outra forma de imanência ao mundo, a ação
e vai prescindir doravante de qualquer escatologia religiosa ou de qualquer tipo de teodiceia ou de finalidade na história. A existência do mal, em sua acepção ontológica, cai fora do conceito revelado de criação. Tem um personagem que o Fackenheim cita, mas, enfim, ele tem um livro, o diário, é o prefeito do gueto de Varsóvia, Adam Czerniakow. Ele tem um livro notável, tem que ter muito estômago para lê-lo, né? Mas tem os diários dele como prefeito no gueto de Varsóvia. Aliás, um dos erros mais fundamentais da Hannah Arendt, que cita o Czerniakow, Adam Czerniakow, e não é capaz de reconhecer o que significou esse prefeito, esse conselheiro judaico. Mas não, o nosso tema não é hoje. Ele administrou tudo no gueto, e ele tinha um limite. A SS pedia lá os contingentes, ele cuidava da comida, enfim, naquelas condições atrozes, canibalismo, como administrar judeus católicos, judeus protestantes, ali tudo entrava junto. O livro assim é um relato impressionante. E ele tinha um limite. O dia que a SS fosse pedir para ele o envio de criança para os campos de concentração. Quando esse dia ocorreu, ele tomou cianureto, que ele tinha escondido, tinha na sua escrivaninha, e se suicidou. O seu limite tinha sido atingido. Qual era o seu limite? A conservação das crianças. Bom, voltando ainda, ele diz o seguinte, sobre esse desamparo dos judeus, o seu destino dos campos de concentração, e o exemplo do Adam Czerniakow. Ele faz uma analogia que termina com a seguinte frase, de altíssima força teológica. Ele diz, o inimigo estava menos dormente e mais atento que o Deus de Israel. Isso é um rabino falando. Ou seja, os nazistas, encarnação do mal, seriam mais eficazes nesse sentido do que o Deus de Israel. Onde estava Deus quando as crianças foram enviadas aos campos de concentração? Qual seria o significado desse tipo de ação má diante do plano divino da providência, que tudo pode abarcar em seu percurso? Não haveria aqui um hiato intransponível, um ponto de não retorno, que pode inclusive repercutir no próprio conceito de Deus? Os nazistas seriam mais atentos que o Deus de Israel? Vamos voltar um pouco historicamente. Onkelos é um nobre romano, sobrinho de Adriano, convertido ao judaísmo, que se tornou, além de um homem sábio, piedoso, tradutor da Torá para o aramaico. Ele é um dos maiores interlocutores teológicos e filosóficos do Maimônides. O Maimônides, quando cita Onkelos, é assim, com uma admiração impressionante. Aliás, são dois grandes interlocutores, Onkelos e também uma seita judaica da época, os caraítas, que tem uma interpretação teológica notável. Quando nós fomos para Israel há 2 anos atrás, eu fiz questão de visitar a sinagoga dos caraítas. Existe, eu não sabia que tem lá na Cidade Velha. A nossa próxima viagem, nós acertamos que eu vou passar o Shabat lá. Eu quero saber como é que é isso. E foi uma seita depois muito... Permaneceu, existe ainda em Nova York. Mas vamos falar o Onkelos. O Onkelos vivia na Palestina, na época, quando seu tio mandou buscá-lo para ser julgado em Roma, provavelmente para ser morto devido à sua conversão ao judaísmo. Segundo a história, segundo a lenda, teriam havido 3 incursões de Adriano, dos soldados de Adriano.
todas elas mal sucedidas, porque Onkelos sempre conseguia converter ao judaísmo os soldados romanos. Na última delas, reza a lenda, os soldados tiveram a ordem de não deixá-lo falar, pois a conversão era sempre o seu desfecho. Fizeram um estipulado até um determinado momento, em que se perguntaram do porquê de uma mezuzá na porta da sua casa. A sua resposta foi de que elas simbolizavam a defesa da casa pelo Deus dos judeus, que estava assim protegida, não necessitando de soldados. Ou seja, o Deus judaico seria mais poderoso do que os exércitos romanos. Também esses soldados teriam sido convertidos. Logo, a questão que nós não podemos deixar de suscitar é a seguinte: até que ponto essa fala de Onkelos ainda teria validade? As tropas nazistas não respeitaram as mezuzás. Foram mais fortes do que elas, adentrando-se nos lares judeus e enviando seus habitantes como gado abatedouro. Poderia essa lenda ser repetida, visto que Deus estava ausente diante da horda dos SS? Dito ainda de outra maneira, como pensar depois de Auschwitz? Não se trata, sobretudo, de uma pergunta banal, sobretudo quando nós sabemos o que ocorreu nos campos de concentração. Não se trata, tampouco, apenas de uma indignação moral. A questão que se coloca é qual é a especificidade desse fato? Qual é a sua novidade radical à luz da história? O que há nele, de novo, que exigiria um esforço de pensamento, uma outra concepção do homem, do mundo e da história? Logo, Auschwitz não é uma catástrofe de judeus como as outras. Ele tem a sua novidade. Vamos ainda, agora, voltar a uma questão que diz respeito àquilo que nós vamos chamar a experiência fundadora do Sinai, e de uma presença prescritiva de Deus, que causa espanto e mesmo terror, expõe os mandamentos e as prescrições que devem ser seguidas. Deus se faz moralmente presente, ao causar medo e assombro, dirigindo paradoxalmente a liberdade humana, que pode ou não acolher esses mesmos mandamentos. Vejam bem, aqui nós temos a potência divina, que tudo pode, dirigindo essa criatura, que pode seguir ou não as suas prescrições. Quer dizer, é o cerne da teologia e da filosofia judaica, o conceito de liberdade, que no PEIS nós sempre nos perguntamos qual é o significado. A Fernanda está aprendendo isso desde criancinha. Ou seja, o que tudo pode, acolhe a liberdade. Pois, de que valeria uma suma potência que reinaria absoluta no mundo, não necessitando dos homens para nada? Não haveria nem a noção do justo, nem do injusto, do bom e do mal. Ou ainda, na perspectiva do Herschel, é o homem que indaga a Deus. Quer dizer, tem toda essa circularidade entre homem e Deus. Agora, se nós ressaltarmos que na experiência nazistas, se os judeus estivessem ou não seguindo as prescrições, se os judeus estivessem ou não seguindo as prescrições de Deus, e estivessem ou não seguindo os 10 mandamentos, não fazia a menor diferença. Pois o alvo dos nazistas era a aniquilação física e existencial do povo judeu. Ou seja, os mandamentos que teriam sido oferecidos por Deus na sua suma potência, desaparecem precisamente no ato da eliminação nazista guiada pelo mal. Agora, como Deus que salva e prescreve, e salva especialmente os que seguem as suas prescrições, basta nós irmos a Torá, né? Sempre tem. Quem é que salva? Aquele que segue a prescrição.
Agora nós enfrentamos uma situação histórica onde aquele que segue Deus, precisamente, não sobrevive. As crianças, por serem judias, não podem nem nascer. O mal, portanto, não pode ser atribuído ao pecado humano. Ou seja, então nós temos aqui o problema de monta. A existência histórica do mal não guardaria nenhuma relação com a retribuição por ações transgressivas. Logo, o que ocorre em Auschwitz não guardaria nenhuma relação com transgressões judaicas aos seus mandamentos, mas seria desprovido, aí na perspectiva jurídica, de qualquer conotação de retribuição. Voltemos a Adriano, o imperador romano. O imperador romano, uma vez sendo eliminado a rebelião de Bar Kokhba, procurou aniquilar o judaísmo enquanto tal. Outra experiência histórica. Ele não ficou satisfeito apenas com a destruição do templo e do Estado judeu. Porém, o seu alvo consistia na aniquilação da própria religião judaica. Assim, ele publicou uma lei que proibia a prática do judaísmo. A punição seria a pena de morte. Note-se aqui, isso o distingue completamente do Holocausto, que não se tratava da destruição física dos judeus, existencial, como no caso de Eichmann, ou no caso de Auschwitz, mas da religião judaica. Aqueles judeus que abandonassem a sua religião seriam simplesmente preservados da morte. Tanto que, na Alemanha, antes do Holocausto, antes de 41, antes de 39, os judeus, para escapar de qualquer perseguição, se convertiam ao protestantismo, ao cristianismo. Se vocês pegarem, por exemplo, a família Mendelssohn, Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn era seguia Aufklär, um esclarecimento do ponto de vista da razão, mas era um homem absolutamente observante da liturgia judaica e dos mandamentos judaicos. O Shabat para ele era uma coisa absolutamente sagrada. Todos os filhos dele, com exceção de um, se converteram ao protestantismo. Uma delas, a filha com quem tinha mais afinidade, Doroteia, se casa com o romântico alemão Friedrich Schlegel, teórico da literatura. Bom, o músico é neto, filho de uma dessas filhas, que já era protestante. Os líderes da filosofia de Mendelssohn, do seu grupo, David Friedlander, por exemplo, que era o mais importante, ele cogitou a sua conversão ao protestantismo. Não conseguiu porque ele tentou com um pastor muito liberal, mas não era o suficiente liberal. Ele disse, eu não acredito na religião de vocês, eu acredito em Deus, para mim não faz nenhuma diferença. Ele disse, então fica onde tu estás. E não conseguiu a conversão. Mas era normal a conversão nesse meio tempo. Rabi Akiba, o símbolo religioso da resistência judaica, decidiu desafiar Adriano e continuou vivendo e pregando o judaísmo. Para ele, um valor muito maior que uma determinação legal do imperador. Foi descoberto, preso e torturado durante toda uma noite, vindo então a falecer. Interessante, ele não deixou de louvar Deus durante as torturas às quais foi submetido. Morreu com o nome de Deus em seus lábios. A lenda, a história do seu martírio, assim como de outros 9 rabinos, é sempre relembrada, né, Gerson, no dia do Yom Kippur. Isso faz que a sua terrível morte criou um mártir, que foi uma fonte inspiradora de uma renovação do judaísmo. Nós mesmos rezamos nesse sentido. Há aqui uma lenda também que vale a pena ser citada, pois ela expõe o poder simbólico desse martírio, cuja significação vai bem além da sua morte física.
O Rufus, o soldado romano que torturou Rabi Akiba, foi tão impactado pela sua fé, pela sua fidelidade a ela, que anos depois terminou por se converter ao judaísmo. Note que em Auschwitz não existiu um único Rufus. Embora os judeus tenham ido cantando e louvando Deus para os crematórios. A morte existencial dos judeus, e não somente do judaísmo, só deu lugar ao silêncio do mal diabólico, do mal dotado de ser próprio. Nem para a conversão de alguns justos houve espaço. Os dois exemplos, o de Adriano e o de Hitler, o de Rufus e o de Eichmann, mostram quanto essas duas formas de maldade são ontologicamente distintas. Nós temos duas condições humanas totalmente diferentes. Na de Rufus, nós temos a liberdade de escolha é reservada aos judeus, sob a forma de uma não conversão ao judaísmo. Portanto, eles possuem uma opção entre a vida e a morte. 2. O militar romano, surpreendido pela reação de Rabi Akiba, é profundamente impactado por ela, ao observar a profundidade de sua fé. Ele se arrepende posteriormente, sente culpa, e mesmo sendo um torturador, ele reage segundo uma natureza humana guiada por valores morais, mesmo que sob a forma da transgressão. A sua conversão ao judaísmo é um símbolo, ou melhor, um desfecho de todo esse processo. Portanto, possibilitando que os valores morais da condição humana sejam conservados. O que ocorre com Eichmann? Nenhuma liberdade de escolha é deixada aos judeus, mesmo para aqueles que estivessem dispostos a renegar o seu judaísmo. O alvo consiste em sua existência mesmo enquanto judeus. Eichmann não é minimamente impactado por crianças, mulheres e homens indo para os crematórios. Também durante a ação dos Einsatzgruppen na Europa do Leste, há um momento onde os judeus são fuzilados, e uma menina, assim, jovem, de 14, 15 anos, se dirige diretamente a Himmler e diz: por favor, preserve a minha vida. Ao que ele responde: você tem algum ascendente não judeu? Ela disse: não, então você vai morrer. E ela é imediatamente fuzilada. Eichmann não é, portanto, nem Himmler, tomado por nenhum sentimento de culpa, e muito menos de arrependimento. Eles acham que isso simplesmente é normal. Ele cumpre ordens, Eichmann, mesmo as mais maléficas, simplesmente por terem sido emanadas do líder máximo. O desfecho deste processo só pôde, então, ser a da defesa de suas posições, sem nenhum arrependimento, chegando mesmo a citar Kant e uma completa perversão do imperativo categórico. Ele usa de um artifício intelectual, como se ele pudesse, assim, se identificar a uma cultura própria, a cultura alemã, que ele renega profundamente. Já vou me encaminhar para a conclusão. Como isso se dá? A reação se dá do ponto de vista teológico e filosófico no pós-guerra. Auschwitz não é pensado. Aquele horror é apagado. Há uma espécie de silêncio. Talvez silêncio do impensável, talvez o silêncio da hipocrisia, talvez o silêncio da má-fé. Pegue dois pensadores que aderiram ao nazismo, Heidegger e Carl Schmitt. Nenhum dos dois, depois da guerra, foi capaz de emitir nenhuma publicação, nenhum livro para pensar o impensável. A Hannah Arendt, de uma forma absolutamente caridosa, para não dizer lamentável,
dizia assim, não, ele pessoalmente comigo se desculpou. Claro, é fácil desculpar com uma amante no privado, né? Eu quero saber como é que a pessoa se manifesta no público. Faz as maiores atrocidades no público e no privado. A questão se resolve. Carl Schmitt, que é um excelente pensador do político, ele adere ao nazismo em 1933, escreve um livro clássico, um panfleto clássico, O Conceito Político, em 1932. Os amigos que querem desculpá-lo dizem, ele não conseguia justificar o injustificável. Só que ele está no cerne da teoria política dele, que é o tratamento do inimigo. A política como relação amigo-inimigo. Ele deixa isso. Mas a questão também não é apenas nesses dois pensadores ou dois filósofos. O pós-guerra, até hoje, está recuperando essas noções. Se Deus morreu, tudo é permitido. O Dostoiévski é repetido ad nauseam. Ou seja, teria uma explicação. Explicação de quê? De que estamos aqui explicando? Ou seja, há uma fuga dos filósofos e dos pensadores em geral em relação a pensar Auschwitz, a pensar em razão, a pensar um mal. E, portanto, o problema não é apenas que Deus morreu. O problema é que os valores de toda uma civilização que remonta a Atenas, Roma e Jerusalém, esses valores morreram. Como nós podemos pensar com as categorias de uma cultura que morreu? Esse é o ponto. Atenas não nos dá nenhuma orientação. Roma não nos dá nenhuma orientação. Jerusalém não nos dá nenhuma orientação. Logo, nós temos hoje, assim, a cultura em geral, ela é um nivelamento por baixo, onde se perde precisamente o significado das questões mais relevantes e mais profundas. Eu diria que é uma certa afasia eloquente ao discutir Nietzsche ou Dostoiévski, como formas de pensamento, sem levar minimamente em conta a história real. O Hegel tem uma forma ótima. Ele dizia o seguinte: a tarefa da filosofia é aprender o seu tempo no pensamento. Então, nós podemos dizer, a tarefa da filosofia seria aprender Auschwitz no pensamento. Agora, esses que estão discutindo agora Nietzsche, Dostoiévski, não estou nem discutindo, gosto muito do Dostoiévski, gosto menos de Nietzsche, mas enfim, não é problema de gosto. É saber o seguinte: será que não é tarefa da filosofia? Será que não é tarefa dos intelectuais pensarem o seu tempo no pensamento? Concluindo, tem dois pensadores agora, não vou pegar dois nazistas, vou pegar um judeu e um católico. Do ponto de vista do católico, padre Henri de Lubac, que é até citado pelo Bertoglio naquele livro com o Rabino Scott, ele é uma referência. E também tem um outro que vocês conhecem, que é Martin Buber. É interessante, ele escreve, o padre Henri de Lubac, ele escreve em 48, 3 anos depois da guerra. Ele permanece surdo ao Holocausto e aos problemas que o Holocausto coloca para a teologia. É como se o conhecimento de Deus não fosse atravessado por essa questão. Não há tampouco nenhuma teologia voltada para os problemas interreligiosos. Ou seja, para ele, a questão judaica não entra como objeto de pensamento, embora ele cite muito o Deus inominável, incognoscível, transcendente, o todo outro, o todo, e assim por diante. Isso é uma forma do pensamento católico do século XVII, em particular, que está presente nos jansenistas. É o Deus abscônditos, que corresponde à teologia judaica. Então, essa seria, digamos, a única
contribuição, entre aspas, reconhecimento que ele teria em relação à tradição judaica. E no seu último capítulo do livro, chama da Atualidade de Deus, ele discorre sobre aquilo que ele considera como grandes questões do seu tempo. Quais são as grandes questões do seu tempo? O ateísmo e o marxismo, com abundantes citações de Nietzsche. A boa consciência está em paz consigo mesmo, faz as suas referências culturais e históricas, o mundo está em ordem. O mundo é irremediavelmente desordenado. O abismo do Holocausto, o abismo do pensamento, portanto, da razão e da fé, é simplesmente desconsiderado, como se sobre ele pudesse ser construída uma ponte tão hermética em suas laterais que nada poderia ser visto. O abismo do pensamento não pode, portanto, o mal, não pode mesmo ser considerado objeto do pensamento. Eu seria mesmo tentado a dizer que o marxismo, o ateísmo e as diferentes formas de niilismo terminam sendo uma espécie de trampolim para o não pensável, como se a filosofia e a teologia pudessem se acomodar com esse diálogo desatento à atualidade aterradora. Por último, Martin Buber, A Eclipse de Deus. O livro é de 1953, portanto, 8 anos depois do término da guerra. Auschwitz, amplamente já conhecido naquele então. Em 48, idem. Para ele, a questão central da eclipse de Deus é que ele se ocultou, ele não se fez presente em Auschwitz. Como assim? Esse problema não é, portanto, nem tratado no livro. E surge aí toda uma discussão nietzschiana sobre a morte de Deus. Como se o problema da morte de Deus fosse um problema filosófico e teológico desvinculado do problema histórico colocado filosoficamente pelo Holocausto. A demarche de Buber não é, nessa perspectiva, diferente da de Henri de Lubac. Para quem Auschwitz não é um problema teológico-filosófico. Ou seja, um problema histórico e político, como tantos outros massacres da história humana. A questão da eclipse de Deus seria, em linguagem buberiana, o resultado de que a relação eu e tu estaria enfraquecida, não havendo um chamamento do homem a Deus, fazendo com que esse, de alguma maneira, se retirasse. A eclipse de Deus se produziria por essa redução do espaço da fé, seja pela sua substituição pela razão, seja por um espírito de época mais voltado para a satisfação dos bens materiais. O problema da felicidade, da finitude e no contentamento com os bens materiais. O homem teria esquecido a transcendência, o único e o eterno, contentando-se com a imediação material. O homem, ao esquecer-se de Deus, fez com que Deus se esqueça do homem. São as formas buberianas. Como então colocar essa questão à luz ou à escuridão das vítimas de Auschwitz, das mães e das crianças que eram gasificadas, vivas ou mortas no crematório, mães e crianças? Será que se poderia dizer que elas foram, de certa maneira, culpadas do seu destino, na medida em que teriam abandonado o espaço da crença, o espaço da relação eu e tu, imersas que estavam no espaço da razão ou da materialidade do mundo? Seria a eclipse de Deus produzida pelos judeus a responsável da aterradora morte engendrada nos campos de extermínio? Muito obrigado. Muito obrigado, Denis. Nós temos... Você me desculpe por muitas vezes ter seguido o texto escrito, mas como tem várias distinções conceituais importantes, eu não queria precisamente perdê-las, que muitas vezes ocorrem numa exposição oral que não siga um determinado roteiro.
Queria te agradecer uma vez mais e nós temos 15 minutos para algumas perguntas. Eu vou abusar do microfone aqui que eu quero te fazer uma pergunta. Um dos aspectos que você abordou foi a respeito do mal enquanto uma política do Estado, no caso que a gente está falando de Shoah, de Holocausto dos nazistas. Eu pergunto assim a respeito de outras manifestações do antissemitismo antes, pogroms na Rússia. Nós tivemos também na Polônia, na faixa, na fronteira com a Rússia, de 1931 a 1941, foi um momento em que os soviéticos controlaram aquela faixa e havia uma certa tranquilidade para os judeus. E assim que os nazistas tomaram, os soviéticos saíram, né, uma das primeiras reações que aconteceu em algumas vilas foi exatamente os poloneses que não tinham nada a ver com o governo, não estavam sob a égide ainda dos nazistas, mas voluntariamente se engajaram em massacres a vilarejos e tocando harpa e música, como muitos relatos a gente lê em vários livros e vê em vários depoimentos. Esse tipo de mal, de engajamento, digamos, de adesismo cruel, né? Como é que a gente se encaixa nessa eu te digo o seguinte, toda? Daniel, todos os fatos anteriores, digamos, de perseguição aos judeus, anteriores, digamos, a 39, sobretudo 41, eles se encaixam, ou poderiam se encaixar, desculpa, tenho que me virar porque eu estou com um torcicolo, eles poderiam se encaixar ainda na categoria do mal moral, do mal relativo ao bem. Os judeus não eram coletivamente todos exterminados. Eles sobreviviam, eles se realocavam, eles mudavam de país, mudavam de cidade, mudavam de região, quer dizer, eles permaneciam. A coisa começa a mudar, sim, com os Einsatzgruppen, que eram as tropas nazistas, que agiam atrás do exército alemão, da Reichswehr, quando ela avançava. Nesses territórios, precisamente, onde eles cometiam, digamos, fuzilamentos em massa, onde os judeus mesmo cavavam a sua própria tumba. Aí já começa a entrar na categoria do mal absoluto, entende? Agora, programas, não estou defendendo os programas, estou dizendo, como é que nós temos que pensar duas realidades completamente diferentes? Tanto que o problema, muitas vezes, do Einsatzgruppen era o seguinte, o Himmler estava um pouco descontente com eles. Por quê? Porque os soldados, muitas vezes que metralhavam, que fuzilavam mulheres, crianças, eles vomitavam. Eles tinham reações humanas. Sei lá, um mal-estar generalizado. E ele dizia, eu preciso de homens que sejam sobremaneira supra-humanos. Você tem que sair das categorias da humanidade. E aquilo terminou muito dispendioso. Então eles inventaram as câmaras de gás e os campos de concentração, que são posteriores à ação dos Einsatzgruppen, que sim tiveram essa adesão das populações antissemitas desses lugares. Mas aí eu te diria ainda, antes disso era o antissemitismo clássico. O problema era o antissemitismo religioso. Aqui não, aqui é o antissemitismo étnico. As pessoas não fizeram essa passagem de uma forma de antissemitismo ao antissemitismo que vai precisamente caracterizar o nazismo, que é o antissemitismo étnico. Né? Está aberto para perguntas? Tanto que eles perseguiam judeus católicos, judeus protestantes e por aí afora. Consegue? Eu não vou conseguir, eu não tenho extensor. Só se vier aqui. Quer vir falar aqui? Eu ouço, mas ele aqui, ó. Eu vou pegar algumas coisas do que tu falou, principalmente um pouquinho mais no final, que foi a questão do tempo da discussão do Holocausto. Tá? E puxar uma coisa seguinte, no tempo do pós-Holocausto imediato, não era possível discutir, até porque a quantidade de vítimas, e como vítimas eu digo não só os judeus e todos os outros que pereceram, mas o mundo, que historicamente perdeu a sua qualidade com esse acontecimento enorme, né, de proporções gigantescas e impensáveis, estava muito recente. Tá? Com o passar do tempo, até porque com a evolução humana
com um pouco menos, para bem ou para mal, um pouco menos de pensamento metafísico e teológico, a gente tem mais capacidade de pensamento da filosofia ética hoje. Então, tu acha que agora, tá, uma vez que a gente tenha condições, um pouco mais de presença contemporânea de discussão de filosofia ética, é mais possível se discutir o Holocausto? E aí as bases reais, como, por exemplo, o Holocausto nunca ter sido a respeito dos judeus, foi a respeito dos nazistas. Os judeus foram as vítimas que seriam mortas de qualquer maneira, quer praticassem ou não praticassem o seu judaísmo, quer cumprissem as mitzvot da Torá ou não cumprissem, quer acordassem de manhã e dissessem, não sou mais judeu, não quero mais, ainda assim eles seriam mortos, porque o determinante foi a questão totalitária do nazismo. Tu acha que hoje a gente tem mais condições de discutir isso diferentemente? Eu te diria o seguinte, a minha primeira reação seria te dizer o seguinte, logo depois da guerra, era um momento particularmente propício, apesar da desorganização social e econômica do pós-guerra, de pensar o Holocausto, porque era um momento, digamos, do impacto mais forte, as imagens estavam aparecendo diretamente. Hoje nós vivemos uma época, primeiro, esses eventos devem ser reconstruídos, certo? São filmes, livros, e lá pelas tantas a pessoa vai lá no Netflix, pode encontrar um filme desse tipo, e não gosta e muda de canal. Entende? Desculpa, não, porque é uma muda de filme. Não canal é coisa de velho. Então, aquele negócio lá. Então, a questão muda precisamente porque as pessoas não estão mais focadas nisso. Na época estavam focados, eram as hordas de judeus e miseráveis perambulando pela Europa. Eram aqueles navios que foi Leon Uris tem aquele belo livro sobre a migração, era a política antissemita do governo inglês, que proibia precisamente a imigração, dizendo as coisas pelo seu... E os judeus foram ali, era um joguete nisso aí. E Israel, quando se cria em 48, ele é abandonado a si mesmo, né? Os judeus que lutem por si mesmos para criar esse Estado. Nada de... predispunha que os judeus poderiam criar aquele Estado naquelas condições de absoluta inferioridade na correlação de forças. Né? Então, estou te dando esses exemplos assim, que estavam muito presentes na época. Tá? E, além disso, por exemplo, o Mufti de Jerusalém se encontrou com Hitler, se encontrou com um Himmler durante a época, durante a guerra. Quer dizer, os palestinos eram nazistas, boa parte deles. Essa é a história. Depois agora querem pintar isso com outras cores, por favor. Tem foto e tudo. Eu tenho um livro lá com as fotos lá em casa. Se vocês quiserem, no Shabbat aqui eu trago. Entende? Bom, agora é o seguinte, hoje, e era uma época, digamos, de grandes pensadores também. Henri de Lubac, Martin Buber, tinham vários. A Hannah Arendt teve o seu livro, que teve fez fortuna depois da guerra. Bom, então nós teríamos algumas condições para que esse pensamento se fizesse. O problema é que eles não quiseram pensar. Esse é o meu ponto. Entende? E aí você vai me dizer agora temos mais condições. Eu te diria hoje, as pessoas são menos cultas, são menos formadas, muitas vezes não tem categorias para pensar. E quando tem, nós temos essa, desculpe aí, meu certo pessimismo em relação à cultura contemporânea, né? É que essa invasão das redes sociais que não possibilita pensamento nenhum. Quero saber como é que alguém vai conseguir articular um pensamento num Twitter de 180 caracteres. Impossível, entende? Então eu te diria que nós não temos melhores condições hoje. E perdemos aquela ocasião. Se tu me perguntares, portanto, quais livros existem hoje sobre o mal nessa perspectiva filosófica? Eu publiquei 2 livros em português, um na França, e aí você vai pegando alguns livros que alguns indivíduos fizeram, entende? Mas isso não entra na discussão, as pessoas não querem pensar, não querem entrar nesse diálogo, porque esse diálogo as coloca em questão, esse é o grande problema. Deixa eu te dar um exemplo, assim, vou cometer aqui uma indiscrição, vai lá. Esse texto
que eu citei do Fackenheim. Eu mandei, na época, para a CONIB. Era a época da Shoah, eu disse, olha, comecem, por favor, com esse texto. Não, foram falar do conflito judeu-palestino. Isso aí é um equívoco completo. Estão confundindo coisas completamente diferentes e não querem pensar, não querem enfrentar a discussão. Foi na época da Dilma. Não querem enfrentar a discussão política. Não querem enfrentar, sobretudo, discussão filosófica e teológica. Entende? É isso que me impacta. É isso que me surpreende. Isso mesmo na comunidade judaica, entende? Mesmo nos seus representantes, que muitas vezes têm medo do enfrentamento dessas questões. Lúcio, ele pediu o Lúcio primeiro. Pode. Quero registrar também a presença do secretário executivo da Federação Israelita, o Albert Poziomi, que nos honra com sua presença também. Primeiro eu achei ótimo, gostei muito da tua apresentação, Denis, porque é uma apresentação que eu não tinha, não conseguia ver sobre esse aspecto da filosofia que tu tinha colocado. O Denis eu já conheço, nós discutimos na mesma Kutzá, discutimos na mesma Kutzá aqui na Hazita, mais de 40 anos, e eu admiro muito o teu trabalho, o lado da filosofia, que é um contraponto. Mas a minha formação é sociologia, eu sou sociólogo. E daí, quando tu estava falando da questão do mal e como se explica Auschwitz, eu quero colocar esse contraponto para ver como é que a gente pode também ter uma linguagem comum. Porque, para mim, Auschwitz eu explico muito bem, por uma questão ideológica, né? Uma questão de poder, por uma questão da ideologia alemã, que muito antes até antes de 33 já tinha todo valores culturais, né, que colocavam o judeu como o mal da Alemanha, né, até na Rússia também, e historicamente na Polônia, né. Então eu entendo por que existiu Auschwitz, por que os nazistas exterminaram os judeus, sob esse aspecto mais ideológico e político. Eu entendo por que o Himmler matou a criança e não tinha nem remorso, porque para mim, daí te coloco assim uma visão mais da psiquiatria, eu acho que ele tinha traços psicopáticos. E muitos nazistas que estavam em Auschwitz, ou em Sobibor, ou nesses campos de extermínio, muitos eram selecionados por serem psicopatas, né? Claro que tinham outros que não. A minha mãe, que teve em Auschwitz, teve um soldado lá que curou uma otite da irmã dela. Tinha casos assim que realmente não eram, mas... Então, eu acho que eu entendo Auschwitz, o Holocausto, a perseguição dos judeus, como na Alemanha era uma política de Estado, né? E aí, como é que tu junta tudo isso? Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque foi na Alemanha, e na Europa, foi escolhido um grupo de pessoas onde era o grande mal. E eu acho que, se a gente pensar no ISIS, o ISIS também escolheu um grande mal, que são os cristãos, quem não é muçulmano, tudo isso. E aí, eles seguindo essa questão até religiosa que eles imaginam que são, eles escolhem um grupo e exterminam. E eu quero até relacionar aqui, porque me preocupa até com a realidade brasileira, né? Porque no Brasil, o Gershon, que faz todo um trabalho aqui na CIBA que eu admiro, que é a questão da diversidade, do respeito às outras religiões, e eu acho que hoje a gente tem que respeitar a diversidade. Hoje no Brasil, o que a gente está vendo é uma política contra a diversidade. Ou seja, se junta, eu não sou socialista nem comunista, mas se junta, digamos, quem é comunista, quem é socialista, é o inimigo e tem que ser exterminado. E hoje em dia não teria que ser o respeito à diversidade. Vamos discutir, vamos conversar. Então, como é que tu vê isso aí? Porque é a questão da sociologia e a questão da filosofia. E até parece que querem terminar com a filosofia, né? Faculdades de filosofia. Eu vou dizer, Lúcio, hoje eu não vou falar do Brasil.
Eu acho que tem... Shoah, não vou falar nem do conflito árabe-palestino, não interessa, o problema é Shoah hoje. Portanto, no outro dia podemos perfeitamente fazer um debate nesse sentido, hoje não é o dia. Segundo o seguinte, eu acho que não dá para explicar pela psicopatia, porque a psicopatia seria uma psicopatia coletiva. E, portanto, tu não pode dizer, bom, é um governo de paranoicos, está bem, mas então tu tem que mudar também as categorias da paranoia, da sua aplicação coletiva, teria que fazer um outro tipo de elaboração que não é simplesmente redutível à ação de indivíduos. O que eu tentei fazer é mostrar o seguinte, que a questão do Holocausto, ele rompe com essa causalidade histórica. Tu estás contra-argumentando, diz que não, ele está numa linha de continuidade. Não, não tem essa linha de continuidade, nem historicamente na Alemanha. Os judeus eram combatentes na Primeira Guerra. E teu pai, que eu conheci, felizmente, em Capão da Canoa, José, a questão que se coloca é o seguinte, a Alemanha, ela tem, por outro lado, não era uma tradição, o antissemitismo era forte, mas o antissemitismo não era política de Estado de extermínio de judeus. Ou seja, depois da Primeira Guerra, o presidente, eu acho que era Friedrich Ebert, um dos ministros mais importantes era Walter Rathenau. Walter Rathenau era um homem de suma importância, com uma obra, inclusive, intelectual também importante, e foi morto por um anarquista, em 1922. Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo foram assassinados pela polícia política, durante a guerra, se estou me lembrando, durante a guerra, mas por serem comunistas, não por serem judeus. Claro, isso junta os dois facilita um pouco o trabalho. Mas, de qualquer maneira, não era esse digamos, a marca distintiva. O que eu acho é que o Holocausto, ele põe precisamente em pauta a destruição dos valores da cultura oriunda da Grécia, oriunda de Roma e oriunda de Jerusalém. Esse para mim é o ponto. E essa cultura que nos deu as categorias da sociologia, da filosofia, da história e da política, para nós pensarmos algo que foge das categorias desse pensamento, entende? Esse que eu acho, esse para mim que é o pulo do gato, por assim dizer. Essa é a grande dificuldade. É pensar algo que foge dessas categorias com a qual nós nos habituamos. Claro, pode ter, como alguns historiadores, sociólogos e filósofos fazem, de tudo reduzir a um processo histórico que se encadearia conceitualmente. Não. Quando Hitler sobe ao poder, ele instaura essa política de Estado. E é um processo que se faz de 33 a 39, que eu diria, onde o Estado é basicamente ainda autoritário, já derivando para o totalitarismo, e depois do Estado totalitário, que é de 39 a 45, vamos dizer dessa maneira. Quer dizer, o que nós estamos pensando aqui é 39 a 45, não é 33 a 39. Bom, o tema é bastante complexo e eu vou abrir para mais duas perguntas que já estavam previstas. Pode vir aqui para fazer no microfone, depois o Cláudio Walter. Boa noite a todos. A minha visão, a conclusão que eu chego dessa dificuldade que existe entre a filosofia, a sociologia, todos tentar entender, a própria religião tentar entender, é que Auschwitz inaugura a limpeza étnica. Antes disso não havia acontecido isso. O antissemitismo era, não queremos vocês aqui, vão embora. Auschwitz inaugura o extermínio de um grupo de pessoas, de um povo. E, infelizmente,
Infelizmente, isso se repetiu. Até na Bósnia, não teve limpeza étnica, não aconteceu. Auschwitz inaugura isso. Então, como não existia nada parecido a isso antes, ninguém conseguia criar ou entender ou definir. Era uma coisa inédita. Isso que nós ouvimos nunca tinha acontecido antes. Não em termos de povo. Alguém já matou, alguém já jogou o outro na fogueira. A própria a Inquisição. Mas eram pessoas, não eram um povo inteiro, não era uma coisa em massa. E isso se deve também à desumanização do nosso povo. Se aconteceu a Shoah de 39 a 45, de 33 a 39, houve toda uma propaganda, uma mídia, de desumanizar o povo judeu. Nós não éramos humanos, tanto que um soldado que fosse capaz de jogar uma criança, ele não estava jogando uma criança, ele estava jogando um rato, ele estava jogando uma barata ali dentro. Se perde a noção de humanidade aí. Aí tu extrapola a filosofia, tu extrapola a religião, tu extrapola a sociologia, tudo se desaparece. E um novo conceito de limpeza étnica surge nisso. Essa é a visão que eu interpretei, que eu vi do que tu acabou de falar. Muito obrigado, realmente foi esse o meu propósito. Apenas complementando o seguinte, claro que esse processo que vai de 33 a 45, entre Hitler assumindo o poder e logo depois a solução final, é um processo que tem várias etapas, né? Por exemplo, talvez o anúncio totalitário muito claro seja a Noite dos Cristais, que é de 38, aonde ali já se esboça. Tanto esse autor que eu citei, o Ernst Frankl, ele vai embora em 38, algumas semanas antes da Noite dos Cristais. O Fackenheim é preso na Noite dos Cristais. E um dos seus, como eu diria, patrícios presos juntos, dizem assim para ele: ô Fackenheim, onde está o teu Deus? Tem um livro dele que chama O que é Judaísmo? Em inglês, é um belo livro, tá? E ele relata precisamente o que foi a Noite dos Cristais na perspectiva dele. Onde está o teu Deus? E isso se tornou para ele um tema de reflexão de toda a sua vida, né? Então esses são, só para complementando, e a solução final é de 41, né? Na conferência de Wannsee. E, portanto, a partir daí é que vai ser implantada a aniquilação sistemática. Agora, antes já operava os Einsatzgruppen e todos esses grupos de extermínio como é que se diz, nas costas dos avanços das tropas da Wehrmacht. Vamos encerrar com a pergunta do Cláudio Walter. Vem, por favor, Cláudio, para fazer no microfone. E aí, Cláudio? Uma nota um pouco mais negativa. A natureza humana não é muito boa, né? Nem muito ruim, mas nem muito boa também. Ali nós temos nosso lado animal, nós somos ratos, lobos, bactérias, né? E sempre fomos, e sempre houve esse lado. Na minha opinião, o que o Hitler teve foi mais poder, mais tecnologia. Por isso a coisa aconteceu num nível muito maior, infelizmente, conosco. Mas as coisas não pioraram com ele, nem melhoraram depois dele, infelizmente. Sempre houve os pequenos Hitler e possivelmente os haverá no futuro também. Desculpe o pessimismo. Não, acho que só um comentário, né? Vou passar para o Rabino Gershon para dar um anúncio. Aproveitar também e compartilhar aqui que antes de te conhecer, eu já tinha um livro teu que era Retratos do Mal, que é o tema dessa palestra. Por isso, quando o Mário veio falar para mim, eu digo, foi uma grata surpresa fechar dessa forma, assim.
Gershon. Eu queria, em nome da Cibra, e agradecer ao nosso caro palestrante, Denis Rosenfeld, por fazer-nos pensar. Acho que ouvir o Denis é um presente para os nossos ouvidos, porque hoje saímos daqui questionando. Quem acha que chega para uma palestra do Denis irá ouvir respostas, acho que está errado. Chega para ouvir teorias que irão suscitar muitas perguntas. Denis, eu queria te dizer que tu falaste em várias oportunidades diversos pensadores que questionavam onde estava Deus. E também muitos desses pensadores respondem perguntando aonde estava o homem. Essa aí é a grande pergunta do Holocausto. Não é onde estava Deus, mas onde é que estava o homem. E nas barbaridades e atrocidades que acontecem no dia a dia, no nosso tempo, devemos insistir e perguntar: cadê o homem? Cadê cada um de nós? E hoje pela manhã falava no tribunal, numa palestra para magistrados, juízes federais e também para desembargadores, que muito gentilmente me convidaram a falar deste mesmo assunto. Sim, que o problema principal da nossa humanidade hoje, assim também como durante a guerra, foi a indiferença. O ano 38, a Kristallnacht, foi um balão de ensaio daquilo que viria. Não houve resposta e, portanto, sim, os nazistas fizeram o que nós conhecemos. Quem gostou da fala do Denis, quero dizer que não termina por aqui. Tá? Ouvir o Denis é um privilégio que nós temos. Então, quero aproveitar estes minutos finais para lhes convidar, exatamente de aqui a uma semana, Denis Rosenfeld, o Dr. Daniel Weiss-Villordo e o cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Dr. Thomas Schmidt, estarão falando aqui na abertura da exposição sobre as raízes alemãs do sionismo. Isso será aqui às 19 horas, então teremos oportunidade de ouvir mais uma oportunidade a Denis Rosenfeld. Palestra, exposição, é uma exposição que está vindo do Museu Leo Baeck de New York, especialmente para Porto Alegre, numa atividade em parceria do Consulado e da Cibra. Teremos um momento de palestra, momento de apresentação da exposição e também um coquetel com comidas típicas alemãs e judaicas. Então, segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, às 19 horas, aqui na nossa instituição. E seguindo esta linha que nós estamos começando de Yom HaShoah Ve'Hakura, no próximo dia 2, na próxima quinta-feira, organizado pela Federação Israelita e os movimentos juvenis da nossa cidade, na sede do Abonim Dror, a partir das 18h30 horas, será realizado o ato central do Dia do Holocausto e da Bravura. Então, me atrevo, em nome da Federação Albert, de convidar a toda a nossa comunidade para comparecer, e especialmente os jovens, que foram tão importantes e tão protagonistas, estarão guiando e orientando este ato central da comunidade judaica de Porto Alegre. Então, mais uma vez, em nome da Bnei Brit, em nome da Cibra, agradecer a Denis Rosenfeld pelo seu tempo, por ter compartilhado os seus conhecimentos, e dizer que esta palestra, para quem deseje rever, estará já disponibilizada na nossa página de Facebook, Sinagoga Cibra, que foi integralmente gravada. Bom, primeiro gostaria de agradecer a Bnei Brit, a Cibra, nosso rabino, por esse convite. Não se preocupe que semana que vem eu vou falar pouquinho, o Daniel já me estabeleceu o limite de tempo, eu vou falar sobre Moses Hess e Theodor Herzl. Então, completamente fora desse, digamos, desse tema mais árduo, mas, sobretudo, gostaria de dizer para vocês o seguinte, com palavras, digamos, de conclusão. Eu fiquei muito bem impressionado, eu diria até assim, surpreso, se não impactado, por essa plateia, porque ninguém saiu, o silêncio foi total. E eu, quando cheguei aqui, eu disse para a Grace, eu não sei como é que isso aí vai dar certo. É um texto, digamos, elaborado, não é um texto de
de fácil assimilação, e a minha maior surpresa e meu maior contentamento foi, sobretudo, a atenção de vocês. Muito obrigado. Semana que vem, sem falta, eu vou trazer. Muito bom. Deus quiser. Muito obrigado. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos aí. Um abraço, tudo de bom. Olha que eu... Uma vez eu te encontrei no ônibus em Paris. Gente, me lembro lá. Muito bom. Difícil? Denis, eu tenho uma reclamação para fazer. Fiz 10 anos de bacharelado de filosofia e me formei agora em dezembro, não tive uma aula contigo. Isso não está certo. Nesses últimos anos, ele veio que me escantear. Foi mais para fora. Foi mais para fora. Te escantearam. Não, mas tá bom. Ou ele também foi reverente na sociedade germânica cristã, que não via a maldade claro, mas não, o que acontecia na parte dessa época, os valores cristãos da sociedade germânica a ponto de nossa vida, mas por que a sociedade naquela época não se levantou contra essa? E aí que o Sérgio ele foi ausente nos dois